Hey guys, how you doing? I hope you're doing great. This is Neff Barros and I'm going to be your teacher today. Então, gente, meu nome é Neff Barros e eu vou ser o professor de vocês por hoje. Hoje nós vamos entrar num assunto chamado Present Perfect. Para muito falante de língua portuguesa, pode parecer um pouco complexo, um pouco difícil, mas hoje vocês vão ver que é um assunto bem simples. Então, acompanhem comigo aqui na tela. Nós vamos ver um pouquinho da definição do que é o Present Perfect. Então, o Present Perfect, ele, apesar de ter esse nome, ele trata do passado. Então, ele tem o nome de presente perfeito, mas ele fala sobre o passado. É bom a gente sempre lembrar disso. Então, lá na tela fala assim: o Present Perfect pode expressar ações passadas que acabaram em um tempo não específico no passado ou ações que não terminaram. Como vocês podem ver, tem um pequeno desenho, um pequeno gráfico na tela, e você tem um xizinho ali marcando entre o passado e o presente. Uma das características principais que nós não podemos esquecer é que ele possui um tempo não específico no passado. Então, nós não podemos especificar o tempo do Present Perfect. Uma coisa que é importante ressaltar, não existe um equivalente exato na língua portuguesa. Então, muita gente se confunde porque não tem um parâmetro para comparar. Uma frase pode ter várias traduções porque não existe presente perfeito ou present perfect no português. Então, várias adaptações a gente vai ter que fazer para poder entender melhor o present perfect. O foco é como e quando a gente tem que usar. Eu vou passar aqui um pouquinho. Antes da gente entrar em alguns exemplos, vamos primeiro entender um pouco da estrutura do presente perfeito ou present perfect. Ele possui uma estrutura bem simples, formado de sujeito. Nós vamos colocar um verbo auxiliar, que ele vai estar no presente, por isso que o nome é Present Perfect. Nós vamos ter o have ou o has quando nós estivermos tratando da terceira pessoa, ou seja, he, she ou it. E nós vamos usar agora o passado particípio dos verbos. Então vamos aos exemplos. O primeiro, she, como sujeito, has, verbo auxiliar, visited me. She has visited me. Ela me visitou. O segundo exemplo, I have eaten a chocolate. I have eaten a chocolate. Eu comi um chocolate. Percebam, sempre no passado. O terceiro exemplo, we have won a game. We have won a game. Nós ganhamos um jogo, ou vencemos um jogo. E o quarto exemplo, he has studied a lot. He has studied a lot. Ele estudou muito. Vocês perceberam que ali na última coluna eu coloquei o passado particípio. Então, aqui do ladinho tem uma tabelinha na tela que mostra alguns exemplos, a gente vai aprofundar um pouquinho mais tarde, do passado particípio. O passado particípio, ele se divide entre verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares eles vão seguir o mesmo ritmo, a mesma regra do passado simples. A regra geral, nós vamos acrescentar o ed. Mais pra frente eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Os verbos irregulares, eles, como o próprio nome diz, são irregulares. Então nós precisamos saber a forma com a qual eles vão ficar no passado particípio. Para isso a gente geralmente usa uma tabelinha que qualquer final de livro, ou até mesmo na internet, você pode encontrar. A tabelinha dos verbos irregulares no passado. Então vamos a ler alguns exemplos. Visited, visit, visited. Study, studied são verbos regulares. E de verbos irregulares? Win, won, eat, eaten, be, been, read e read. Apesar de ter a mesma escrita, as pronúncias são diferentes. Então, começando, visit, visitar, visited, visitou, visitado, study, estudar, studied, estudou no passado. Né? Win, vencer, won, venceu, vencido, como está no particípio. Eat, comer, eaten, no passado. Be, verbo ser ou estar, been. Read, ler, read, o passado do verbo ler.
É bem simples mesmo. Como eu falei anteriormente, esse aqui é a regrinha do passado particípio. Como vocês já estudaram há muito tempo, é a mesma regrinha do passado simples para os verbos regulares. A regra geral é que nós acrescentamos ed ao final dos verbos. Como, por exemplo, o verbo assistir, watch, no passado fica watched. Nós apenas acrescentamos o ed. Play, no passado fica played, que é o verbo jogar, brincar, tocar. Logo abaixo nós temos uma exceçãozinha à regra, mas eu acho que é bem simples. O verbo live, como ele já termina com E, nós apenas acrescentamos o D, fica lived. O verbo stop, que é o verbo parar, como ele termina com as últimas letras, consoante, vogal, consoante, acho que é bem famoso isso, e ele é um verbo tônico, a última sílaba é tônica, a gente dobra a última letra e acrescenta o ED, ficando stopped. E o último, o verbo study, como ele termina em Y, precedido de uma consoante, nós retiramos o Y e acrescentamos as letras I e D, ficando studied. E dos verbos irregulares, não tem um jeito, uma regrinha para a gente saber. Então é mais uma questão de prática mesmo. Isso pode parecer um problema para muitas pessoas, porém, como você usa diariamente, você vai fazendo exercícios, você vai conversando, você acaba internalizando. Então é um jeito mais simples, praticar um pouquinho, sempre lembrar todo dia, vocês vão perceber que fica bem simples, não é nada muito complexo. Tem alguns exemplos, eu não vou focar neles, eu só coloquei um exemplinho na tabela para que vocês saibam onde encontrar. Quando vocês tiverem dúvida e forem na internet ou em algum livro, sempre vai ter uma tabelinha e tem um infinitivo, o passado simples, e o que nós estamos procurando é o outro, que é o passado particípio, que está ao lado. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Mais uma pequena coisinha sobre a estrutura. É muito comum no inglês, principalmente no inglês do dia a dia, que nós usemos contrações. Então fica muito chato, muito longo você falar I have. Então nós preferimos encurtar. Ao invés de falarmos I have, nós falamos I've. Ao invés de you have, you've, como está mostrando na tela. Ao invés de he has, his. She has, she's. It has, its. We have, we've. You have, you've. And they have, they've. Essas são as formas contraídas com o verbo auxiliar presente perfeito. Tudo bem? Mas, tudo bem, agora que vocês já sabem a estrutura, como que eu vou dizer quando que eu vou usar o presente perfeito? Então, ele tem muitos usos. Eu coloquei aqui alguns dos usos principais. Então, o primeiro uso, como mostra na tela, nós usamos o presente perfeito para uma ação ou situação começada no passado e que continua no presente. Então, nós temos ali um exemplo. I have lived in Acre since 2000. I have lived in Acre since 2000. Ou seja, eu morei no Acre desde 2000. Lembra quando eu falei também, não existe uma tradução exata. Muitas pessoas traduzem como eu tenho morado no Acre desde 2000. Mas eu morei no Acre desde 2000, tá perfeito. Ou eu vivi no Acre também. Esse é um dos usos bem comuns do presente perfeito. Número 2, um outro uso bem comum é uma ação realizada durante um período, o qual ainda não terminou. Como no exemplo, She has been to the cinema twice this week. She has been to the cinema twice this week. Ela foi ao cinema 2 vezes esta semana. Como nós estamos falando de um tempo não específico no passado e que ainda não terminou esta semana, então nós usamos o present perfect para falar sobre esse assunto. O terceiro exemplo bem comum é uma ação que aconteceu repetidamente no passado. Por exemplo, we have visited Cruzeiro do Sul several times. We have visited Cruzeiro do Sul several times. Nós visitamos Cruzeiro do Sul muitas vezes. Quando especificamente, ninguém sabe, mas sabe que está no passado.
Tudo bem? Eu coloquei um exemplo aqui bem prático, numa tirinha do Hagar the Horrible, ou Agar o horrível, terrível. E fala assim. O Agar vai ao médico e lá ele diz: I've had a headache for weeks. E o doutor fala: Ok, take off your hat and I'll examine you. Ou seja, eu tenho uma dor de cabeça, ou tive uma dor de cabeça por semanas. Present perfect. Ok, tire seu chapéu e eu o examinarei. E o H responde: I can't get it off, doc. It's too tight. Eu não consigo tirá-lo, doutor. Está muito apertado. E aí, com o present perfect, o doutor diz: I believe I've discovered the source of your problem. Eu acredito que descobri a fonte ou a origem do seu problema. Tudo bem? Então, se vocês estão entendendo até aqui, eu preparei um pequeno exercício para que a gente possa compreender melhor o assunto e vocês possam praticar também. Então, eu vou colocar aqui na tela. Então, o exercício ele é bem simples. Eu vou ler aqui para vocês. Lá na tela diz, número 1, put the sentences into the present perfect structure. Coloque as sentenças na estrutura do presente perfeito. Então, vocês têm aqui algumas palavras soltas e vocês vão ter que organizá-las de acordo com a estrutura do presente perfeito. Tudo bem? Então, vamos lá. Na letra A, diz assim, Bob visit his grandma. Bob visitar sua avó, ou a avó dele. Letra B. It rained a lot this year. Chove muito este ano. Letra C. Cindy and Anne eat at the restaurant many times. Cindy e Anne comem no restaurante muitas vezes. We read magazines at the barber shop. Nós lemos revistas no cabeleireiro. E a última, I be feijó. Eu estar feijó. Então a gente vai colocar essas frases, essas palavras, na estrutura do present perfect. Vamos lá ver como fica? Então, rapidinho na tela. Bob visit his grandma. No present perfect, forma afirmativa, Bob has visited his grandma. O Bob visitou sua avó. Sempre lembrando, nunca nós devemos especificar o tempo no passado. It rained a lot this year. It's rained a lot this year. Choveu muito este ano. É muito comum, como no exemplo da letra B, as pessoas confundirem o it's com it is. Tem que sempre lembrar, ali é it has, que o próximo verbo está no passado particípio. Letra C. Cindy and Anne have eaten at the restaurant many times. Cindy e Anne comeram no restaurante, naquele restaurante, muitas vezes. Na letra D. We have read magazines at the barbershop. Nós lemos revistas no cabeleireiro. E na letra C, na letra E, I've been to Feijó. Eu estive em Feijó. Então, sempre lembrando, present perfect, ele é um tempo, apesar do nome present perfect, que fala do passado, e é um passado em um tempo não específico. Essa é uma das principais características do present perfect. Tudo bem? Então, hoje aqui foi só apenas a forma afirmativa. Na próxima aula nós vamos focar um pouco mais nas formas negativa e interrogativa. Então, gente, tanto essa aula como todas as outras aulas, exercícios, vocês podem encontrar lá na plataforma Eduque. Vocês podem acessar a qualquer momento lá, vocês podem tirar as dúvidas com as aulas e também praticar um pouco com os exercícios.